Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aqui em mais um dia, mais um webinar. Hoje aí vamos falar sobre segurança de endpoints para operações em qualquer lugar. Então hoje, como é muito comum, né? Empresas espalhadas por todo o globo, funcionários também trabalhando em modo híbrido. Então as operações acabam sendo alteradas aí do tradicional escritório, e passam a ser aí necessária a segurança dos endpoints para operações em qualquer local que esses endpoints estejam. E aí é o nosso papo de hoje, como a gente vai conseguir ter uma solução para gerenciar de forma segura esses nossos endpoints. Tá aqui uma pequena agenda do que a gente vai ter para falar hoje. Então, a gente vai abordar aí como identificar os recursos de segurança críticos para operações, né, em qualquer lugar. Então, como é que a gente consegue identificar esses recursos, independente de onde estejam, né, de forma simples. O Zero Trust, para garantir a segurança dos dados corporativos em repouso, em trânsito e em uso, né? Então, a gente garante isso nos nossos recursos, independente de onde estejam também. A segurança cibernética, né, implementando patches com uma linha base de segurança. Então, a importância, né, da implementação de patches para garantir a segurança. Não adianta eu ter uma máquina de um computador de última geração se eu tenho ali meu ambiente todo desatualizado. Não vou ter muita segurança nisso. Vou ter sempre uma brecha ali. E também como reduzir vulnerabilidades nos endpoints para as operações ficarem mais seguras, né? Então a gente vai falar um pouco disso também. E um outro ponto aí para a gente encerrar é como controlar os aplicativos e dispositivos de maneira a evitar qualquer risco a dados cruciais. Então, dando sequência aqui, um dos principais, né, alguns dos principais desafios que a gente tem aí para o gerenciamento de endpoints na operação, independente de onde eles estejam, é a questão de um acesso remoto seguro, né? Então, se a gente tem aí alguém trabalhando fora do escritório, está em outro país e precisa de um suporte, eu preciso acessar esse recurso de forma segura, né? Então eu tenho que garantir isso. E isso acaba sendo às vezes um grande problema, que eles têm algumas soluções que não conseguem garantir esse acesso remoto de forma segura. E um outro grande desafio aí é o suporte multiplataforma. Hoje é comum você chegar num escritório ou chegar numa empresa e você ter um Windows, um Mac, um Linux. Como é que a gente faz o gerenciamento dessas diferentes plataformas? A gente tem essa missão também, como administrador de ambiente. E claro, né, a gente não poderia esquecer aí dos nossos pets e vulnerabilidades que caminham de mãos dadas aí, lado a lado. Então a gente sempre vai ter a questão de pets associados a alguma vulnerabilidade. A gente tem essa necessidade de gerenciar isso. E quando a gente fala que o equipamento está fora do nosso ambiente, né, está em homing, por exemplo, como é que a gente faz e garante que os patches vão ser aplicados, que as vulnerabilidades vão ser verificadas? E o outro, né, nessa mesma linha, como manter o compliance de softwares? Como é que a gente mantém aí o compliance de softwares de equipamentos que estão fora do nosso perímetro ali da empresa? Então, esse é o objetivo de você ter aí uma ferramenta de gerenciamento unificado que possa garantir todos esses pontos, independente de onde o dispositivo esteja. E aí, para encerrar, a questão do gerenciamento de licenças também, que é importante, né? Saber o que eu tenho de licenciamento do meu parque. Posso ter escritórios espalhados, funcionários fora dos escritórios, alguns funcionários instalando aplicações que eu não tenho conhecimento. Como é que eu faço para gerenciar isso? Saber o que eu adquiri, o que eu estou utilizando. Então, tudo isso
é importante para a gente ter um controle. E aí aqui alguns pontos do que a gente já comentou, né? A parte do gerenciamento de pets, a parte do gerenciamento de ativos, o deploy de software, né? Fazer o deploy de software conforme a conformidade da empresa, configurações e ferramentas, né? Então você aplicar configurações de forma remota, independente de onde o dispositivo esteja, deploy de sistema operacional também de forma simplificada, o controle remoto que a gente já abordou, gerenciamento de dispositivos mobile também é um outro item, né? Então esse aqui já é mais natural ficar em home, né? Porque todo mundo sai, né? E utiliza e nem precisa gerenciar também as aplicações que vão nesses equipamentos. Auditoria e relatórios e também gerenciamento de segurança de tanto mobile quanto endpoints, estações de trabalho e tudo mais que eu tenho. Então essa é a importância que a gente tem de um ambiente centralizado e dar cobertura de tudo isso para endpoints ou estruturas que não estejam no mesmo local, né? Estejam em qualquer lugar trabalhando. Então aí a nossa figurinha da administração centralizada, mas para pessoas, né, para endpoints que estão em diversos locais, dentro ou fora da empresa. E aí, por que uma solução de UEM? A gente tem aí a parte de gerenciamento de patches e vulnerabilidades, onde a gente visa aí automatizar as instalações de patches e a gente automatizar esse processo. Eu vou passar os slides e vou mostrar para vocês na ferramenta como que a gente faz isso nesse workshop. Gerenciamento de ativos, como que a gente administra esses ativos, faz a medição de software também, né? Faz o gerenciamento de licenças, definição de softwares proibidos, então, bastante coisa. Instalação de softwares de forma simplificada, né? Então, eu posso distribuir softwares de uma maneira muito fácil e até mesmo prover aí um portal self-service para o próprio usuário fazer esse tipo de instalação. Controle remoto, como a gente já comentou, né? O acesso remoto. E a parte de pets também. Então, a gente consegue ter todo esse serviço de uma forma simplificada, por isso uma solução de gerenciamento unificado. Então a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos mostrar isso aqui na ferramenta. E aí aqui um ponto importante, né, para quem aí já conhece um pouco da nossa história da Managed Engine, sabe aí que o Endpoint Central é o novo nome do Desktop Central, né? Até alguns meses atrás era popularmente conhecido como Desktop Central, e a gente acabou aí, por conta de várias features que vão surgir aí nos próximos meses, né, que estão no roadmap, foi feita uma alteração dele aí para Endpoint Central. Então, a nossa solução de gerenciamento unificado, a gente precisa ter tudo aquilo que comentei para vocês para gerenciar o nosso ambiente, tanto dentro da empresa como também dos nossos usuários que estão fora do ambiente, do ambiente da empresa. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o Endpoint Central. Temos um dashboard onde eu já tenho todas as informações sobre o nosso parque de computadores, dos recursos que nós temos. Então, por exemplo, no caso de configurações que foram executadas, que estão em andamento, então consigo ter esse histórico aqui para acompanhar a gente. O tipo de configurações que foram realizadas, então eu configurei um wallpaper, aqui instalei um Firefox. Tem algumas configurações que a gente pode ter aqui o histórico das mais recentes. E a gente tem aqui também o nosso inventário por sistema operacional. Saber quantos equipamentos eu tenho aqui que são Mac, quantos são Windows, Linux. Então eu conseguiria ter tudo isso. O nosso inventário de software e outras informações importantíssimas aqui. Com relação à parte de patches também. Quantos patches instalados e quantos patches
ausentes. E aí a gente falou de configurações, né? Então a gente tem aqui como aplicar uma configuração. Tem algumas criadas aqui. A parte de gestão de pets. A gente tem 24 pets ausentes. Nossa, então a gente tem aqui várias informações. Tipo da integridade, sistemas que estão íntegros, quantos estão vulneráveis. Então, se eu clico aqui, por exemplo, eu consigo ver quais são os computadores que estão vulneráveis. Então, a gente consegue vir aqui e ver a quantidade de pets que eu tenho para fazer a instalação. A gente já consegue ver aqui de acordo com a criticidade. Vamos pegar aqui esse meu Mac, a gente vai ver qual que é o patch que está faltando para ele. Estamos numa demo, tem algumas restrições aqui. Vou voltar aqui nos sistemas. Então a gente olha aqui, ó, patches ausentes. Já consegue ter essas informações na ponta do dedo de uma forma bem simples. E a partir daí eu posso fazer o quê? Selecionar um computador, por exemplo, esse meu Desktop Lab. Pedir para fazer a instalação dos patches ausentes. Então, eu tenho 10 patches ausentes ali. Vou colocar aqui. Já tem aqui a lista dos patches. Eu vou fazer, eu posso selecionar se eu quero instalar esses patches após algum período, né? Então, eu coloco quando eu quero fazer isso. E no nosso caso, para demonstração, eu vou deixar ele rodando aqui. E eu tenho informações aqui sobre onde ele se encontra, né? Se ele está no escritório remoto, eu posso definir o escritório, se é para o domínio. Então, aqui é a nossa regra do jogo, o que eu quero fazer. Então, eu posso criar filtragens aqui, criar destinos, colocar exclusões, quais computadores. Nesse caso, como foi feito uma verificação aqui direto para o computador, então ele já trouxe aqui as informações diretas. Aqui no caso, se der um erro devido ao computador estar indisponível e etc. E aqui, quando eu quero implementar, para ele seguir o período de atualização da ferramenta ou o mais rápido possível. Nesse nosso exemplo aqui, enquanto a gente vai falando, eu vou fazer a distribuição aqui do pacote de forma direta e aí a gente volta aqui para ver como é que está o andamento. Tá, então, continuando falando de patches aqui, tem todos os patches, eu posso checar aqui os status de cada um e aí o não aprovado e o aprovado. Então a gente tem essa política, né? A gente pode trabalhar dessa forma, então eu posso somente fazer a instalação dos patches que forem aprovados. Então, nós temos várias configurações aqui para serem trabalhadas, né? E eu consigo fazer isso da forma que melhor me atende. E aí, como eu falei aqui dos sistemas, né? Eu posso vir e olhar quais equipamentos estão com altamente vulneráveis. Posso fazer de forma manual, né? Aqui também. Ou eu posso configurar implementações manuais, como a que a gente fez agora, aqui. Criar um modelo de testar e aprovar os patches. Né? Eu posso configurar isso. Ou deixar de forma automática. Vamos mudar aqui para automático. E configurar ações, por exemplo, nesse caso, em vez de criar uma bolha e aprovar a execução do patch naquela bolha e daí sim fazer a implementação, eu posso automatizar também várias configurações. Então, eu posso ter aqui um exemplo de update de Windows. Vamos editar ela aqui. Então, eu posso selecionar aqui as severidades, né? No caso, como são os apps. Então, eu tenho aqui as aplicações de terceiros. Seleciono quais os tipos, né? Então, são todas ou se são somente alguns das criticidades que eu tenho. O que eu quero. E mando ele fazer isso para o nosso ambiente. Confirmo aqui, para o nosso escritório remoto. Se eu tivesse outros escritórios aqui, eu poderia fazer a mesma coisa. Poderia selecionar um outro escritório remoto e colocar para ele fazer isso também. Ou até mesmo
se fosse usuários em roaming e eu tivesse criado ali um local, né, para os usuários em roaming, faria esse mesmo processo. Aqui a questão da periodicidade, da configuração, né, de notificações e tudo mais. Então eu salvo e aí ele vai entrar aqui para fazer o processo durante a janela que eu defini. E a mesma coisa para o Windows, para o Mac e para aplicações de terceiros do Mac também. Então assim eu garanto que meu ambiente vai estar sempre atualizado de acordo com a política que eu tenho na minha empresa. Então, eu posso selecionar. E aqui a gente já vê quantos computadores ele vai alcançar com relação a essas configurações. Tá? Então, aqui no testar e aprovar, basicamente, eu defino os pets, aprovo os pets e aí ele faz a implementação. E voltando lá nos pets, posso vir aqui também, selecionar os pets que estão não aprovados, poderia selecioná-los e mandar aprovar ou rejeitar um pet. Então, para quem precisa administrar a gestão de pet, a gente consegue ter tudo isso de uma forma simples aqui. Então, eu já tenho aqui integrado o meu inventário, então a gestão de inventário, trago os recursos que eu tenho, né, os softwares que eu tenho instalado no meu ambiente, e em quantas máquinas eu tenho instalado. E aí, com base nisso, ele baixa esses pets das nossas bases e faz aqui o deploy. Então, voltar aqui nos sistemas. Vamos pegar aqui tem outras máquinas entrando. Vamos pegar o Desklab aqui. Eu já tenho as aplicações que eu tenho instaladas. E aí ele mostra para cada uma dessas aplicações a quantidade de pets que eu tenho aqui ausentes. Então você tem uma visão bem completa do que tem. Então já dá toda essa visão. E aqui as informações sobre o nome da máquina, sistema operacional, qual que é o Service Pack, no caso aqui desse Windows 10, se ele está naquela lista dos altamente vulneráveis, o endereçamento IP, qual o escritório, quem que está logado aí no caso. Então a gente passa a ter essas informações. Extração de relatórios também, né, sobre pets vulneráveis. A gente já tem essas informações já de forma muito rápida, não preciso ficar brigando atrás de informação. Na parte de implementação de software, eu consigo também por aqui fazer deploy de pacotes, tanto para Windows, para Mac aqui também. Então, eu posso criar aqui um pacote específico, selecionar e fazer a instalação desse meu pacote em um computador. E aí eu posso selecionar até algumas ações de pré e pós-implementação. Como, por exemplo, aqui vamos colocar um pacote específico aqui. Deixa eu só agilizar para a gente aqui. Através de uma outra funcionalidade. A gente também tem modelos já prontos. Então, já tem alguns templates aqui para a gente fazer. Vamos pegar aqui qualquer aqui. Pegar esse Google Chrome. Criar um pacote. Então, eu estou pegando de uma base, já que a nossa ferramenta possui, e vou criar o pacote a partir daí. Então, de forma mais rápida ainda. E se eu quero incluir ele na lista de atualizações automáticas, então ele já vai automaticamente ficar na lista para uma eventual atualização, esse pacote sofrer já uma atualização. Bom, criado o pacote, de forma rápida, aí eu posso fazer aqui o nosso deploy desse pacote. Então, se eu olhar aqui o pacote em si, tem as informações, tudo preenchido, pacotes, .msi, eu tenho aqui as extensões que eu posso utilizar, e eu posso partir para minhas ações de pré-implementação. Então, por exemplo, uma coisa importante, tem espaço em disco no equipamento que a gente vai instalar? Sim. Qual que é o mínimo que eu preciso? 500 MB. Então, eu posso colocar aqui, ou 5 MB, para saber o que eu tenho aqui de valor. Coloco aqui. E tem, eu preciso saber mais alguma coisa. Será que já existe esse software no instalado?
Eu posso criar a regra aqui e colocar qual que é a versão. É o Google Chrome, né? Posso vir aqui, selecionar se tem ou não. Então, vamos colocar aqui, tem. Qual que é a versão equivalente. E aí, se tiver, aí ignora a minha instalação, porque já tem. Não, se não tem, se for diferente, por exemplo, é menor que essa, então ele prossegue com a instalação. E aqui é a mesma coisa com relação às informações. Eu tenho outras informações aqui para fazer de pré-implementação. E também ações de pós. Então, de repente, criar um caminho, uma operação de pasta. A gente pode vir aqui fazer algumas configurações, criar um atalho. Se precisa alterar algum registro, personalizar um script, enfim. Tem várias formas de trabalhar. A gente pode selecionar aqui o que a gente vai ter que fazer. E a mesma coisa aqui no caso de criar o atalho. Já feito isso, vou modificar o pacote aqui. Vai dar o erro aqui por conta das coisas, então vamos cancelar. Tem um pacote, eu posso vir aqui na opção de instalar ele para um usuário ou para um computador. E aí eu entro na minha lista, né? Colocar o nome da configuração que eu quero e o target que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer o target para todo o meu escritório remoto, ou se eu vou colocar, por exemplo, no caso da filtragem aqui, um computador específico, ou de repente um IP específico, um intervalo de IP, um grupo personalizado que eu posso criar na ferramenta. Então, eu posso ter um dinâmico e um personalizado. Então, o dinâmico, de acordo com as regras que eu defini, ele já vai incluir máquinas de forma automaticamente nesse target. A arquitetura do computador, então, se for só x86 ou 64. Sistema operacional, então eu posso selecionar aqui qual vai ser. Então, eu posso casar várias regras aqui para facilitar a minha vida. Feito isso, faço o deploy e ele já instala nesses meus targets que eu tenho configurado. Então, eu tenho essa opção. A opção do portal de autoatendimento, então eu posso publicar softwares para serem instalados sem uma aprovação. Então, eu posso selecionar aqui quais softwares eu quero naquele meu pacote. Feito isso, o próprio usuário, vou colocar aqui todos os grupos, está publicado. Todos os usuários do meu ambiente, independente de onde estiverem, vão conseguir fazer isso de forma fácil, sem a necessidade de ter alguém do suporte ali para fazer a instalação. Então, com isso aqui, eu já otimizo o meu tempo do time de suporte, reduzindo chamados com relação à instalação de software e também empodero o meu usuário a fazer a instalação sem a necessidade de nenhuma ajuda. Então, ele mesmo vai lá, seleciona no portal de autoatendimento e faz a instalação dos softwares que eu já predefini como sendo aí liberado para fazer a instalação sem aprovação. Perfeito? Parte de inventário que nós temos aqui também dentro da ferramenta. Então eu venho para cá, tenho todos os computadores que estão dentro do meu ambiente, aqui alguns usuários. Então a gente consegue vir aqui, por exemplo, e ver este computador, as informações que ele tem, total de hardwares instalados, softwares, a utilização de disco, qual que é a tag dele também para saber se está na garantia ou não. Então a gente consegue saber todas essas informações de uma forma bem simples. Se está licenciado ou não. Aí a questão de serviços que eu tenho rodando nele, usuários que a gente tem nessa máquina, grupos, drivers, compartilhamento. A gente tem todas as informações aqui. A parte de software, eu já comentei com vocês. E aqui um ponto interessante, vamos supor que a gente tem um software aqui que não é, por exemplo, tem o Microsoft Edge. Eu posso vir por aqui e fazer a remoção desse software
a partir dessa minha interface. Então, a partir de qualquer local que eu tenha as opções, eu não preciso ir em um outro local, abrir uma outra janela e nada. Eu já tenho chamadas para ações específicas durante a minha própria navegação. Então, eu poderia vir aqui, ó, remover, tem o WhatsApp. O WhatsApp ele é proibido. Eu posso vir e executar essa ação por aqui também. E uma outra que seria criar regras de medição de software. Então, vamos supor que tem aí um AutoCAD, um Adobe ou outro software com licenciamento pago, e a gente precisa ter a medição para saber se aquele usuário que pediu para ser instalado o software para ele está realmente utilizando esse software. Então, aqui a gente consegue fazer essa medição e saber o quanto está sendo utilizado aquele software e por quem. Gerenciamento de licenças, como eu comentei. A gente pode vir aqui e ter a licença referente aos softwares que a gente possui. A gente pode vir aqui e ver aqui o que a gente tem, o Adobe Active Cloud. Então já tem as informações, qual é a versão, quem que é o proprietário, tipo da licença, a gente pode cadastrar todas as informações, quanto foi o custo, e ter o gerenciamento aqui e saber quais equipamentos possuem aí, né, ó, computadores instalados. Então a gente tem 2 computadores aqui que tem aí o Active Cloud, o Adobe. E aí eu faço o gerenciamento já de uma forma muito rápida. Configuração de alertas também, né, que a gente tem. Então a gente pode ser notificado toda vez que for adicionado ou removido algum desses itens de hardware. Então, se alguém remover uma memória, um monitor, um disco rígido, uma unidade de CD, enfim, um controlador USB, uma série de configurações. E para software também. Quando o software for instalado, né, o software for removido, licenciamento também, tiver em conformidade, passar a utilização do licenciamento, tudo isso a gente pode fazer de uma forma bem simples aqui e ser notificado. O espaço em disco é a mesma coisa, saber aí que a partição está com, por exemplo, menos de 10%. Certificados, aqui também a gente consegue checar certificados que tem no computador aí, no endpoint, que estão para vencer, expirar em 30 dias. A gente pode sempre configurar as mensagenzinhas que a gente quer que chegue por e-mail também. Tá? Então aqui, essa opção. A gente já passou por algumas aqui, como a parte de gestão de patches, instalação de software. Vamos ver como é que está aqui a nossa instalação. Ela está em andamento. Então ele já pegou ali a configuração. Então, ele já fez e está terminando as outras instalações. E aí eu posso configurar para ir dar um reboot, não rebootar, e tudo mais aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um ambiente. Eu vou mostrar para vocês outras features agora com relação ao que a gente tem ali. Então, aqui acessar a demo para a gente mostrar alguns outros itens relacionados à parte de Zero Trust que eu comentei. Então, a gente tem aqui a parte de browser security. Deixa eu ver se eu precisar fazer o login novamente aqui na nossa interface. Não, beleza. Então, aqui, através do módulo do browser security, né, no Endpoint Central, eu consigo criar políticas para add-ons, para downloads, para prevenção de ameaças. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, ativar o filtro anti-phishing aqui para os navegadores. Então, eu posso colocar aqui as proteções. De forma bem simples, né? A gente pode vir aqui e colocar o que a gente quer, se a gente quer os downloads aqui, se vai estar habilitado ou não para esses browsers realizarem downloads de arquivos ou desabilitar. Então, eu posso configurar uma série de itens aqui e aplicar essas configurações para começar a fazer
um hardening do meu ambiente, né, meus endpoints. A questão de DLP também, a gente tem algumas regras aqui. Então, vamos ver aqui o detalhe dessa regra. A gente pode configurar. Você vai ter sugestão de busca no Google Chrome ou no Edge aqui também. Então, eu posso desabilitar, fazer as configurações. Então, tudo isso a gente pode mexer aqui dentro do browser para fazer configurações, inclusive a questão do Java. Então, a gente pode alterar a política aqui do Java e colocar quais são as versões de Java e os sites que a gente vai bloquear ou permitir, qual que vai ser a versão que vai rodar do Java para essa minha política. Então, se eu tiver aqui um website ou um grupo de websites, eu garanto aí que vai ser essa versão do Java que vai rodar também. Filtro web, a gente consegue ter aí uma filtragem também. Se a gente vai bloquear sites maliciosos, então ele vai pegar essas blacklists e vai fazer aqui, né, o que tiver bloqueado, o que for permitido, qual que é o período, mensagenzinha que vai aparecer aqui quando tiver a configuração de bloqueio. Então, tudo isso a gente consegue garantir para que os endpoints, independente do local que estejam, consigam aí ser atualizados, ter controle, ter o compliance, conformidade, saber o que se passa. Se a pessoa está acampando lá no Pico do Itatiaia, por exemplo, tem internet lá, está trabalhando, ela consegue fazer uma atualização de software, consegue fazer aí um deploy de software, né, uma atualização de patch, ter as configurações. Então, independente de onde esteja, ela vai conseguir ter o gerenciamento, inclusive fazer o acesso remoto a computador se for necessário para dar um suporte. Aqui a gente falou do browser, aqui um pouquinho do controle de aplicações, onde a gente consegue criar um encapsulamento, né, criar aquele famoso modo quiosque para as aplicações. Então eu posso criar aqui, ó, tenho 401 aplicações não associadas e 11 regulados aqui. A lista de aplicações, então eu posso vir e criar um grupo de aplicações, definir aqui, né, o que vai estar na block list, na lista liberada. Então a gente pode vir aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Seleciona as aplicações, tem o Adobe, beleza, então ele está permitido, aqui é um demo, vai aparecer algumas restrições, e com isso, colocando aqui só o Adobe, o usuário que tivesse essa política aplicada, ele somente conseguiria utilizar aquela aplicação. O restante apareceria para ele a mensagem que está bloqueada. Então a gente pode criar essas ações aqui e ter controles. Ah, mas eu preciso ter um acesso em algum momento a uma aplicação. A gente tem a função de just in time. A gente pode criar aqui a política e definir qual que é o computador. Se vai ser uma janela de tempo ou um tempo fixo. Ela precisa de 8 horas mexer ali, ou um dia. Se eu vou ter elevação automática de privilégios. Se eu vou permitir acesso a todas as aplicações. O nome da política. Então, aplicaria para esse computador e fazer essa utilização. Ou uma janela específica também. Então, a gente tem essas opções aqui para fazer o bloqueio. O deploy de sistema operacional, né, como comentei na apresentação ali nos nossos slides, a gente pode fazer aqui a criação de imagens e fazer o deploy de imagens novas modificadas. Então não preciso ficar criando uma imagem para cada alteração que eu fizer. Eu posso ter uma matriz, né, da imagem, e conforme for necessário eu posso editar essa minha imagem e adicionar drivers, aplicações. Eu tenho ali a base e em cima dela eu faço a configuração e também o deploy de acordo com a minha necessidade.
Então aqui eu posso adicionar aplicações dentro do meu deploy. Então adicionou aqui o 7-zip para ser feita a instalação junto com a imagem que eu já possuo. Tem essas opções. Aqui ainda dentro da parte de patches e ameaças, a gente tem essa funcionalidade somente de patch ou incluir aí o add-on para vulnerabilidades também. E aí eu tenho uma interface diferente aqui. Eu passo a ter aqui informações sobre vulnerabilidades tanto de softwares, né, os CVEs que são encontrados, vulnerabilidade zero day. Então eu passo a ter várias outras informações que vão casar com o que eu já tenho de conteúdo relacionados aos patches ausentes. Eu já sei aqui sobre cada uma das aplicações, aqui no caso do framework do .NET 4.5, uma vulnerabilidade. E aí tem como a gente remediar isso de forma simples. A questão do CVS, a gente consegue pegar aqui essas informações também, né, sobre o boletim aí do CVE que tem disponibilizado e utilizar o mesmo para fazer esse controle. Então aqui os nossos CVS, todas as informações, está relacionado ao Adobe Flash Player, tal, para Windows, Mac e tal. Aqui as informações, então tudo isso consegue ajudar a gente na gestão dos endpoints em qualquer lugar. Configurações de sistemas que a gente pode aplicar já por aqui, então eu tenho algumas configurações que podem ser feitas automaticamente pela nossa ferramenta e outras que necessitam aí, né, de, por exemplo, no caso de um antivírus, fazer uma ação manual, né? Ele dá algumas, aponta o que precisa ser feito e aí o administrador pode executar essas configurações. Software com alto risco, né? Então a gente tem nessa lista aqui aqueles recursos que chegaram ao final da vida. A gente pode ter aqui, encontrar os softwares de peer-to-peer, que estão instalados no computador, né? E também softwares de acesso remoto, que são potenciais aí riscos de segurança. Então a gente consegue listar, ele já identifica a quantidade e as máquinas que estão instaladas, né? E já te dá a opção também para fazer a remoção dos mesmos, se for o caso. E aqui outras informações sobre configurações para web server. Ele mostra aqui algumas recomendações. Auditoria de portas, né? Então ele sabe, assim, você consegue saber as portas que estão em uso e quantas instâncias delas estão sendo utilizadas. Então a gente tem aqui a porta UDP 1900. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver quais são os computadores que estão com essa porta e qual que é o serviço que está sendo executado. As exceções também, né, que a gente pode definir por aqui. Então a gente tem todas essas configurações. Para a parte de dispositivos mobile, também tem a integração aqui dentro da solução. A gente pode fazer uma gestão completa, incluindo o famoso modo quiosque, né, que praticamente é utilizado aí pela maioria das empresas para que os usuários tenham ali somente acesso ao essencial. E aí a gente tem aqui também um suporte multiplataforma, né? Então eu consigo ter aqui, no caso, atender a Apple, a gente pode ter aqui os profiles específicos aqui, né? Então para iOS, iPadOS, então a gente pode gerenciar esses nossos dispositivos e aí criar grupos de dispositivos também, de devices, de usuários e aplicar regras em cima de cada um deles. Questão de conformidade, modo quiosque, como eu comentei,
configuração do acesso condicional para o Exchange por 365, o GeoFace também, né, onde você pode configurar ali algumas ações caso determinado dispositivo fique, por exemplo, indisponível por um dia, ele seja ativado ali o modo de busca e depois o modo de wipe, enfim. Pode ser feito várias configurações. Vamos criar uma política aqui. Então eu tenho aqui um dispositivo, critério. Aqui eu já tenho aqui algumas regiões, né? Nesse nosso caso. O que a gente vai fazer, então, imediatamente, seria entrar nesse critério que a gente definiu aqui anteriormente. Vai notificar, mandar um e-mail para o administrador. Perfeito. A gente coloca o e-mail ali para notificar. E aí eu posso ter uma outra ação que após um dia entra no modo perdido, um wipe perdido e o wipe e também a questão do cartão SD. A gente pode fazer várias configurações aqui. E um outro ponto também é a questão do acesso remoto. Então a gente pode acessar remoto os nossos mobiles para dar um suporte aos usuários. Assim como a gente pode fazer também para as nossas estações de trabalho, enfim, os endpoints gerenciados dentro do Endpoint Central. Tá? E aí, caminhando para o nosso final aqui da apresentação, a questão do controle de dispositivos. Então, aqui os controle de device. Então, a gente pode ter políticas aqui, né, nessa parte, nesse nosso módulo, e definir regras para o Windows ou Mac. O que a gente quer permitir de acesso ao dispositivo. Então, por exemplo, eu quero somente permitir dispositivos que eu acredito, né? Então, a questão do Zero Trust. Eu não confio em ninguém, mas confio só em alguns dispositivos. Esse SanDisk aqui. Então, esses dois aqui eu confio, está permitido. Eu não permito fazer cópia, somente read-only. Eu posso também, se eu não fizer isso aqui somente o read-only, eu posso colocar as extensões liberadas, o tamanho. Então, uma série de configurações para garantir aquele refino, né, no gerenciamento das configurações do endpoint. Então, eu posso fazer toda essa parte, inclusive até com relação ao Bluetooth, né? Quais equipamentos de Bluetooth são permitidos acessar. Então, a ideia aqui é a gente reduzir ao máximo o risco de aí algo que não seja confiável, né, que não tenha aí a liberação ser incluída no nosso ambiente. E aí eu aplico essa configuração e, mais uma vez, reforçando, ela vai ser válida para os equipamentos que estão, por exemplo, até em roaming, né? Então, em qualquer lugar que eu esteja, as configurações vão ser aplicadas. Esse é um dos principais pontos que a nossa solução oferece, né? Você ter a facilidade de gerenciar não só os recursos que estão na sua organização, mas também aqueles que estão fora. Então, hoje a gente vive aí num ambiente de trabalho híbrido. Por que não gerenciar de uma forma simples, né? Sem ter que ficar liberando VPN? E se a pessoa não loga na VPN, como é que faz? Então a gente já elimina esses problemas aqui também. Certo, pessoal? Tá legal? Então, um grande abraço e vejo vocês no próximo bate-papo. Opa, peraí que veio uma pergunta agora. Tá, não. Foi só um agradecimento aqui. E a gente vai se falando, pessoal. Um abraço a todos. Se cuidem e até a próxima.